que um homem não fala em palavras, ele grita nas postagens que faz. Você já ficou horas olhando o perfil dele, tentando entender se aquelas postagens são só aleatórias ou se escondem um sentimento maior por você? Pois acredite, o que um homem posta revela muito mais do que ele gostaria que você soubesse, porque enquanto muitas mulheres esperam declarações diretas, frases de amor, confissões abertas, os homens, quando estão em silêncio, acabam deixando escapar sinais muito mais profundos nas entrelinhas do que compartilham. E não é à toa. A mente masculina funciona de um jeito diferente. Muitos homens têm dificuldade de verbalizar o que sentem. A sociedade, desde cedo, ensinou eles a engolirem emoções, a serem fortes, a não se exporem demais. Mas a verdade é que, quando um homem está apaixonado, esse sentimento procura uma forma de sair. E muitas vezes ele vaza justamente através do que ele publica nas redes sociais. Só que quase ninguém percebe. E é aí que está o segredo. Hoje eu vou te mostrar como decifrar esses sinais ocultos. Vou abrir para você, mulher, a linguagem silenciosa que os homens usam para demonstrar que estão apaixonados, mesmo que não tenham coragem de admitir. Antes de entrar nos sinais, quero que você imagine algo comigo. Pense em um homem que você já gostou, ou que talvez até esteja gostando agora. Lembre-se das postagens dele. Uma frase solta, uma música, uma foto de paisagem, um texto reflexivo. Quantas vezes você ficou tentando entender se aquilo tinha alguma relação com você? Quantas vezes ficou com aquela dúvida latejando? Será que é só uma postagem qualquer? Ou será que ele está tentando me dizer algo sem dizer? Pois é, não existe acaso no inconsciente. Carl Jung nos ensinou que tudo o que é reprimido encontra um jeito de se manifestar. E nas redes sociais, os homens acabam revelando suas sombras, suas idealizações e, principalmente, seus desejos ocultos. Então preste atenção. O que um homem posta nunca é só sobre o mundo. Muitas vezes é um reflexo do que ele sente internamente. E se ele está apaixonado, esses sinais aparecem com uma clareza que só precisa de olhos treinados para serem reconhecidos. Primeiro sinal oculto. Ele posta indiretas emocionais. Você já viu aquele homem que compartilha frases sobre amor, sobre destino, sobre encontros inesperados, mas nunca marca ninguém, nunca cita nomes? Isso acontece porque ele não consegue se expor diretamente. Ele tem medo da rejeição, medo de mostrar vulnerabilidade. Então o inconsciente empurra essas mensagens para fora em forma de postagens abertas, como se fossem para todos. Mas, no fundo, são direcionadas a uma pessoa específica. E sabe quem é essa pessoa? Na maioria das vezes, é você. Quando um homem começa a postar frases que ecoam exatamente aquilo que você conversou com ele, ou que refletem situações que vocês viveram, pode ter certeza, não é coincidência. Ele está tentando ser lido. Ele está pedindo de forma velada que você perceba. Segundo sinal oculto, a repetição de símbolos. Jung dizia que o inconsciente fala através de símbolos. Por isso, quando um homem está apaixonado, ele começa a postar imagens que carregam significados ocultos. Pode ser um pôr do sol, representando os momentos de silêncio compartilhado com você. Pode ser uma música específica, que traduz aquilo que ele não consegue falar. E às vezes, ele repete. Você já reparou que alguns homens ficam postando variações do mesmo tema várias vezes seguidas? Isso é a ânima falando. A ânima é a imagem do feminino que habita dentro da psique masculina. Quando ele está apaixonado, essa energia feminina desperta e ele começa a projetar essa figura em você. O resultado? Ele não consegue parar de colocar para fora, em símbolos e repetições, aquilo que o domina por dentro. Terceiro sinal oculto: o excesso de atividade repentina. Homens não são, em sua maioria, grandes usuários de redes sociais, mas quando um homem se apaixona, algo muda. Ele passa a aparecer mais, ele começa a postar mais frequentemente, ele interage mais, ele aparece digitalmente porque, inconscientemente, quer ser notado. É quase como o comportamento de um adolescente apaixonado, só que mais sutil. Ele não vai te mandar um bilhetinho na sala de aula,
mas vai te deixar rastros digitais para que você perceba que algo nele está em movimento. Agora, antes de continuar revelando os próximos sinais, quero que você comente aqui abaixo a frase "Eu sou magnética", porque quando você escreve isso, você não só declara o seu poder de atrair o amor verdadeiro, mas também reforça em você mesma a certeza de que merece um homem que se revele por inteiro. Mas voltando, o mais interessante é que os homens muitas vezes não percebem que estão se entregando através dessas postagens. Eles acreditam que estão protegidos atrás da tela, mas o inconsciente não respeita máscaras. E é isso que torna esse conhecimento tão poderoso para você. Porque entender as entrelinhas do que um homem posta é como aprender a ler o idioma secreto da alma dele. É enxergar além das palavras, além da imagem superficial e captar o movimento da psique. E aqui vai um detalhe essencial. Quanto mais apaixonado ele está, mais ele deixa escapar. Um homem distante que não sente nada vai postar coisas neutras, sem emoção, apenas rotinas. Mas um homem em estado de paixão inevitavelmente se trai. Ele expõe desejos, fantasias, medos, inseguranças, tudo disfarçado de conteúdo inofensivo. Pausa rápida para você refletir. Você já identificou algum desses sinais em alguém? Já se perguntou se aquela frase enigmática ou aquela música postada de repente tinha alguma coisa a ver com você? Pois então, prepare-se. Nos próximos minutos eu vou te mostrar sinais ainda mais fortes. Aqueles que praticamente entregam, sem sombra de dúvida, que ele está apaixonado. E não saia agora, porque o último sinal que eu vou revelar neste vídeo é o mais poderoso de todos. É aquele que nenhum homem consegue disfarçar e que pode mudar completamente a forma como você enxerga o que ele sente por você. Mas antes de irmos para o próximo ponto, deixa eu te dizer uma coisa importante. Se você está aqui até agora, é porque você sabe que merece clareza, merece enxergar a verdade e merece entender a mente masculina em um nível que poucas mulheres alcançam. Então já se inscreve agora no Alma Nua, porque o que eles escondem, eu revelo para você. Agora que você já entendeu os primeiros sinais, precisamos avançar para algo ainda mais revelador. Quando ele começa a postar conteúdos que carregam vulnerabilidade. Isso é um divisor de águas. Por quê? Porque o maior medo do homem apaixonado não é a rejeição, é a exposição. Ele teme mostrar fragilidade. A masculinidade que lhe foi ensinada desde a infância diz que sentir é fraqueza, que demonstrar carência é vergonha. Mas quando a paixão toma conta, esse controle começa a falhar. E a primeira brecha aparece nas redes sociais. O quarto sinal oculto, frases enigmáticas de entrega e dor. Você já percebeu como alguns homens, de repente, compartilham uma frase melancólica, algo sobre saudade, ou até mesmo um texto sobre amor não correspondido? Muitas mulheres ignoram, achando que ele está apenas reflexivo, mas a verdade é que, na maioria das vezes, ele está revelando um estado interno. Ele sente, mas não consegue confessar diretamente. Então o inconsciente se expressa assim, em palavras que parecem universais, mas que carregam sua dor e sua esperança. Esse é um dos sinais mais claros de que o sentimento existe. Um homem que não está apaixonado não precisa se expor nesse nível, mas aquele que sente algo verdadeiro, ainda que em silêncio, vai deixar escapar frases que soam como mensagens codificadas. O quinto sinal oculto: músicas. Pouca coisa entrega mais o estado emocional de um homem do que as músicas que ele compartilha. Quando ele posta uma canção romântica, uma letra que fala de saudade ou de paixão intensa, você pode ter certeza, há algo queimando dentro dele. E mais, observe as repetições. Se ele compartilha a mesma música em momentos diferentes, ou músicas do mesmo estilo, todas carregando o mesmo tema, isso é a ânima novamente tentando falar. A ânima, lembra, é a imagem do feminino dentro da psique do homem. Quando ele encontra em você essa imagem, a música se torna a ponte. É como se a canção falasse por ele, como se traduzisse o que ele não sabe dizer em palavras próprias. Preste atenção nisso. Homens raramente compartilham músicas ao acaso. Quase sempre, a escolha musical é um reflexo direto do que estão vivendo internamente.
O sexto sinal oculto: postagem sobre vulnerabilidade. Aqui está um dos sinais mais fortes. Quando um homem começa a expor pequenas fragilidades em público, isso significa que a barreira dele já foi atravessada. Pode ser um desabafo sobre estar cansado, sobre não entender o mundo, ou até sobre sentir falta de algo que não consegue nomear. Esse tipo de postagem é raro, e raridade significa intensidade. Um homem só deixa escapar vulnerabilidade quando existe uma emoção grande demais para ser contida. E na maioria das vezes, essa emoção é a paixão. Agora, eu quero que você pare por um instante e escreva aqui nos comentários a palavra de poder: despertar. Porque quando você escreve isso, você desperta não apenas a consciência para os sinais masculinos, mas também desperta em você mesma a força de enxergar além das ilusões. Voltando aos sinais, existe algo que poucas mulheres percebem, mas que é incrivelmente revelador. Quando um homem está apaixonado, ele não fala só de si. Ele começa a projetar o futuro em suas postagens. O sétimo sinal oculto: posts sobre futuro e significado. Talvez ele não fale diretamente em casamento, em compromisso ou em planos concretos. Mas observe, ele começa a compartilhar frases sobre construir junto, sobre encontrar a pessoa certa, sobre caminhos que se encontram. Esse tipo de postagem não é aleatório. É o inconsciente dele se preparando para abrir espaço na vida para alguém. E se você já faz parte da energia que ele está sentindo, pode ter certeza. Essas frases são um reflexo da idealização dele sobre você. O oitavo sinal oculto: mudanças súbitas de estilo de postagem. Esse é um dos mais interessantes. Homens são previsíveis em seu padrão online. Alguns só postam futebol, outros só falam de trabalho, outros quase não postam nada. Mas quando ele se apaixona, algo muda. De repente, aquele homem que só falava de esportes começa a postar frases sobre sentimentos. O que era só trabalho ganha espaço para reflexões sobre a vida. Essa mudança é sinal de que a paixão invadiu o espaço mental dele e agora se manifesta até mesmo onde antes não havia emoção. Você está percebendo o padrão? Os sinais são sutis, mas quando você começa a enxergá-los é impossível não ver. O homem apaixonado fala sem falar. Ele grita em silêncio. Ele tenta se proteger, mas acaba se traindo nas entrelinhas. E talvez você esteja se perguntando: mas será que não corro o risco de interpretar errado? Será que ele não posta isso por outra razão? Claro que existe essa possibilidade. Mas aqui está o segredo. Quando você cruza os sinais, quando observa não apenas um, mas vários desses padrões juntos, a resposta se torna clara. Um homem que só posta uma frase isolada pode estar apenas refletindo. Mas um homem que começa a repetir símbolos, músicas, vulnerabilidade e mudanças de padrão, esse, sem dúvida, está sendo dominado pela paixão. Agora, presta atenção, porque o que eu vou revelar no próximo bloco é ainda mais profundo. Vou te mostrar os sinais de obsessão emocional, aqueles que não apenas indicam paixão, mas uma entrega quase incontrolável. São os sinais que, se você souber identificar, vão mudar para sempre a forma como você lê as atitudes dele. Então fica comigo, porque o próximo ponto pode ser exatamente o que você precisava entender sobre aquele homem que ocupa seus pensamentos. Mas antes de irmos, já aproveita e se inscreve aqui no Alma Nua. Porque cada vídeo que eu trago aqui é uma chave para você abrir portas dentro da mente masculina, que até agora estavam trancadas. Se até aqui nós falamos de paixão, agora é hora de irmos ainda mais fundo. Porque existe um estágio além do simples encantamento, além das pequenas postagens enigmáticas e das músicas com indiretas. Existe o estado da obsessão emocional. E quando um homem chega nesse ponto, as redes sociais dele praticamente se tornam um espelho daquilo que você representa para ele. O nono sinal oculto: o excesso de indiretas. Quando um homem está obcecado, ele não consegue mais esconder. Ele posta tantas frases, tantas músicas, tantas imagens relacionadas ao amor, à saudade ou a sentimentos intensos que parece quase impossível não perceber. O detalhe é que ele não admite. Ele vai sempre fingir que
não tem nada a ver, que é só uma postagem qualquer. Mas o inconsciente não permite tanto disfarce. E quando você enxerga essa repetição constante, você está diante de um coração que já foi tomado. O 10º sinal oculto: comparações veladas. Um homem obcecado começa a fazer postagens que parecem genéricas, mas que no fundo são comparações. Pode ser uma frase do tipo: nem toda mulher entende a alma de um homem. Ou, algumas pessoas chegam para mudar tudo. Essas frases, aparentemente soltas, são mensagens escondidas. São tentativas desesperadas de ser lido, de ser notado, de ser interpretado pela mulher que ele deseja. E é aqui que entra a psicologia profunda. Jung dizia que aquilo que mais tentamos esconder é justamente o que mais aparece. Então, quando ele tenta disfarçar a paixão em frases genéricas, o que ele está fazendo, na verdade, é escancarar a própria obsessão. O 11º sinal oculto: vigilância disfarçada. Esse é sutil, mas poderoso. O homem obcecado não só posta mais, ele também observa mais. De repente, ele começa a interagir com coisas que você posta. Pode ser um like rápido, um comentário que parece inocente, ou até uma visualização constante das suas stories. E mais. Ele pode até fingir distância, mas a frequência com que aparece digitalmente é prova de que a mente dele está voltada para você. Ele não consegue se afastar. O 12º sinal oculto: espelhamento. Um dos sinais mais fascinantes de obsessão emocional é quando ele começa a espelhar você. Talvez você poste uma música e pouco depois ele posta algo parecido. Talvez você escreva uma frase e dias depois ele publique uma mensagem com a mesma energia. Isso acontece porque a psique masculina, quando tomada pela ânima, começa a projetar no mundo externo a imagem do feminino idealizado. E se essa imagem está ligada a você, ele vai, consciente ou não, imitar, reproduzir, ecoar o que você expressa. Esse espelhamento é quase impossível de esconder, e é um dos maiores indicadores de que você não é apenas alguém que ele gosta, você é alguém que está moldando o mundo interno dele. Agora, eu quero que você comente aqui abaixo a palavra de poder. Eu sou inesquecível. Porque essa frase não é só um comentário, é uma declaração. É a lembrança de que, quando você desperta a ânima de um homem, você passa a ocupar um espaço que nenhuma outra pode preencher. O 13º sinal oculto: intensidade súbita. Homens são muitas vezes lineares em sua forma de se expressar, mas quando um homem está obcecado, a intensidade dele se torna incontrolável. De repente, ele começa a postar sobre noites sem dormir, sobre pensamentos constantes, sobre coisas que não consegue esquecer. E mesmo que não cite nomes, mesmo que tente disfarçar, está óbvio que existe alguém ocupando esse espaço. E se você percebe padrões que se conectam à sua história com ele, pode ter certeza, é de você que ele está falando. O 14º sinal oculto: exposição inconsciente. Esse é o sinal mais revelador. Um homem obcecado chega a um ponto em que o inconsciente simplesmente toma conta. Ele posta uma música tão específica que não deixa dúvidas. Ele compartilha um texto tão carregado de emoção que parece uma carta aberta. Ele se expõe de um jeito que nunca faria normalmente. E é nesse momento que você consegue ver a verdade nua e crua. Ele não consegue mais controlar a forma como se expressa. Percebe a diferença? No início, a paixão é sutil, enigmática, velada, mas quando chega nesse nível, a obsessão já domina, e a rede social dele se torna um campo aberto, onde o inconsciente deixa rastros claros de que você não é apenas mais uma mulher. Você é a mulher que ocupa a mente dele em tempo integral. E aqui está o ponto mais importante. Você precisa aprender a distinguir entre paixão saudável e obsessão perigosa. Porque sim, os sinais revelam amor, mas também podem revelar um apego desmedido, uma carência que ele tenta resolver em você. E se você não souber interpretar isso com consciência, pode acabar entrando em uma dinâmica que não traz felicidade. Por isso, o conhecimento que você está adquirindo aqui é tão valioso. Não é apenas sobre descobrir se ele está apaixonado,
é sobre entender a profundidade e a qualidade desse sentimento. E antes de eu te mostrar no próximo bloco, o sinal definitivo, aquele que não deixa absolutamente nenhuma dúvida de que ele está apaixonado por você, quero que você faça algo agora. Se inscreva no Alma Nua, porque aqui eu não trago dicas superficiais, eu trago chaves de transformação. Aqui você aprende a decifrar não só os homens, mas também a si mesma. Até aqui você já aprendeu a identificar os sinais sutis, os sinais de vulnerabilidade e até os sinais de obsessão emocional. Mas existe um momento em que nada mais consegue ser escondido. Um instante em que a própria máscara cai e o inconsciente masculino expõe, sem filtro, o que está acontecendo dentro dele. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O 15º sinal oculto, o sinal definitivo. Ele começa a se expor através da própria identidade. Esse é o ponto de não retorno. Um homem pode postar frases enigmáticas, músicas melancólicas, símbolos repetidos. Pode até disfarçar dizendo que é só uma postagem qualquer. Mas quando ele realmente está apaixonado, algo muito mais profundo acontece. Ele começa a postar coisas que entregam diretamente o espaço que você ocupa dentro dele. Não é mais apenas uma música solta. É uma música com a mesma energia que vocês viveram juntos. Não é mais uma frase genérica. É uma frase que traduz uma cena, um diálogo, um momento íntimo. Não é mais uma indireta. É uma confissão escondida à vista de todos. E sabe por que isso acontece? Porque, segundo Jung, quando a ânima domina a psique de um homem, ele deixa de conseguir diferenciar o que sente por dentro e o que expressa para fora. Ele se torna tomado pela imagem feminina idealizada. E se essa imagem é você, então o inconsciente dele o empurra para se expor de um jeito inevitável. Como identificar esse ponto sem retorno? Preste atenção em 3 detalhes muito específicos. Personalização. Ele começa a postar coisas que claramente remetem à sua história com ele. Pode ser uma música que só vocês dois ouviram juntos, uma piada interna disfarçada em forma de frase, ou até uma foto de um lugar que vocês compartilharam. Temporalidade. Ele posta em momentos que coincidem com encontros, diálogos ou mensagens trocadas entre vocês. Isso mostra que você não apenas está na mente dele, mas domina os pensamentos de forma imediata. Intensidade. O tom das postagens muda. Já não é apenas reflexivo. É carregado, profundo, intenso. Você sente que ali existe algo pulsando. Esse conjunto é inconfundível. É o inconsciente masculino se declarando, mesmo sem dizer diretamente, eu estou apaixonado por você. Os homens são ensinados a reprimir, mas o inconsciente não obedece às regras sociais. Ele fala. E quando fala, ele usa símbolos, metáforas, músicas, frases, imagens. As redes sociais, nesse caso, se tornam o palco perfeito para a manifestação da psique. Por isso, o que ele posta é tão revelador. E aqui está o detalhe mais impactante. Um homem pode até tentar se proteger, mas se ele está apaixonado, o mundo inteiro pode não perceber. Mas você vai perceber, porque a ligação entre vocês faz com que os sinais sejam nítidos para os seus olhos. Agora, antes de eu te entregar a reflexão final, quero que você escreva aqui nos comentários a palavra de poder. Eu sou magnética. Sim, escreva isso, porque quando você declara essa frase, você não apenas reafirma sua capacidade de atrair o amor verdadeiro, mas também se conecta com o campo de mulheres que, assim como você, estão despertando para a consciência do que realmente merecem. Talvez você esteja pensando, mas se é tão claro, por que tantas mulheres ainda se confundem? A resposta é simples, porque nós fomos condicionadas a acreditar apenas no que é dito de forma direta. Esquecemos que os homens falam muito mais com o inconsciente do que com palavras. E quando você não sabe interpretar, você perde a chance de enxergar a verdade que está ali, gritando em silêncio. E o contrário também é verdadeiro. Quando você entende esse idioma oculto, você se torna capaz de enxergar o coração dele antes mesmo de ele admitir. Saber identificar esses sinais não é apenas sobre descobrir se ele está apaixonado. É sobre recuperar seu poder. É sobre não mais viver perdida em dúvidas
esperando migalhas de atenção. É sobre olhar para as atitudes dele e dizer com clareza: eu sei exatamente o que isso significa. Isso te coloca em uma posição de força, de consciência, de magnetismo, porque enquanto outras mulheres ainda se confundem, você já enxerga além. No fim das contas, o que ele posta é o espelho da alma dele. E a grande verdade é que quando um homem está apaixonado, ele não consegue esconder. Por mais que tente, por mais que lute contra, o inconsciente sempre encontra uma forma de falar. E se você está ouvindo até aqui, é porque, no fundo, você já percebeu isso. Você já sabe que aquela música, aquela frase, aquele post que parecia solto, não era solto. Era sobre você. Então, agora eu te pergunto, você está pronta para enxergar além das máscaras? Você está pronta para decifrar os sinais ocultos e nunca mais se perder nas ilusões da paixão? Se a resposta é sim, já deixa o seu like, se inscreva no Alma Nua e ative as notificações. Porque aqui, a cada vídeo, eu vou abrir um novo segredo. Vou te mostrar como entender não só os homens, mas também a si mesma, em um nível que transforma a sua vida para sempre. E lembre-se, o que ele posta não é acaso, é reflexo, é confissão, é a alma falando. E se você conseguiu enxergar até aqui, é porque você mesma já despertou para o poder de ler além do visível.